Bem-vindos de volta à Nova SBA em Carcavelos, onde a RTP esta noite apresenta o debate que junta os líderes das 10 forças partidárias que se candidatam às eleições de 10 de março, mas que não tinham até agora lugar no Parlamento português. Recebo de volta então os meus convidados desta noite. Boa noite mais uma vez. Bruno Fialho, começo agora por si, na expectativa de perceber algumas das vossas medidas em concreto. Uma das coisas que defende no seu programa é que os partidos ou deputados que não cumpram os compromissos eleitorais, aquilo que está a ser apresentado ao país nesta altura, possam não só perder subvenções, como até ser demitidos de funções. A minha pergunta é como é que isto se processa? Quem é que demite um partido que ganha umas eleições, esteja a desempenhar funções e que tenha que se fazer uma avaliação sobre o que prometeu, se está a cumprir ou não? Bem, é muito simples, mas antes de responder a isso, queria só, há bocado o Carlos Daniel disse que as questões da pandemia já estavam fora de tempo. Eu não disse que está fora de tempo, que não é um tema do momento. É o tema do momento também porque a mortalidade excessiva que encontramos em Portugal e na Europa e agora a questão do tratado pandémico, com o qual também somos contra e que vai retirar a liberdade aos portugueses, que nenhum partido dos que estão na Assembleia da República falou, exatamente porque a partir do 10 de março os partidos todos vão se juntar contra os portugueses. Relativamente ao que disse, é o contrato eleitoral. O contrato eleitoral, já que a justiça não funciona... Eu só não percebi a questão da mortalidade excessiva, já que puxou o tema, isso quer dizer o quê? Já volto lá. Há mortalidade excessiva, toda a gente sabe, como jornalista também já deve ter investigado. Pronto. Em alguns momentos não tem tanto. O contrato eleitoral, o que é que diz? Vai substituir-se à questão da justiça não estar a funcionar. Portanto, queremos que seja uma lei, vamos propor isto como projeto de lei, em que os deputados ou o partido político que minta sobre o programa eleitoral, que não cumpra, imaginemos, estes casos extremos, um partido que é apoiante da eutanásia, chega à Assembleia da República e vota uma lei contra a eutanásia, ou que é contra o aborto e depois vota a favor do aborto, tem que perder a subvenção a que tem direito. Exatamente, vamos pegar onde custa mais. E depois, neste contrato eleitoral, vamos criar condições para que realmente hajam bons políticos. Depois também temos questões para a justiça funcionar. Mas depois há uma dinâmica da sociedade, digo eu. Quer dizer, depois a vida decorre. Carlos, é que eu acho que há aqui uma confusão. Aqueles senhores que estão na Assembleia da República são meus funcionários, trabalham para mim, para todos os cidadãos portugueses. Eu já disse esta expressão quando cheguei. A roubalheira tem que acabar. São representantes nossos, não são nossos funcionários. Não, são meus funcionários, porque eu pago para eles estarem lá. Eles têm o dever de respeito a todos os portugueses. E é por isso também que a justiça tem que começar a funcionar. Queremos reduzir as custas judiciais. A desinformação jornalística também tem que acabar. Os médicos têm que ser, e os profissionais de saúde, enfermeiros, Mas etc. quem é que define, deixe-me só perceber outra vez em relação à questão do tal contrato eleitoral de que fala, quem é que num determinado momento vai definir se o deputado X ou Y perde o lugar, se o partido... Terá que ser sempre um tribunal, ponto. Porque aí é que se resolvem os litígios. Tal como hoje em dia qualquer problema que exista relativamente com partidos é resolvido no Tribunal Constitucional ou nos tribunais cíveis, quando estamos aqui. Portanto, vamos ter a atividade política fiscalizada permanentemente pela Justiça, é isso? Não. A atividade política está sempre e permanente, fiscalizada, como se viu agora nos casos da Madeira, pela Justiça. Ou será que os deputados estão acima da lei? Não estão. Mas só para continuar, o Sistema Nacional de Saúde tem que ser todo reestruturado. E principalmente a nível das remunerações. Os médicos, enfermeiros e profissionais de saúde têm que ser remunerados consoante a sua produtividade. Isso é um dos pontos do nosso programa. Na Justiça, os magistrados e juízes, magistrados do Ministério Público e os juízes têm que passar a ser bem escrutinados. Não podemos ter juízes com dezenas de sentenças que são anuladas depois na relação, não podemos ter magistrados, como agora aconteceu, e não sei de quem é que será a culpa, no caso da Madeira, e nada lhes acontece. Portanto, nós temos que também aí fazer uma limpeza à Justiça. Os professores... Há dinheiro... Mas aí a limpeza é como? Aí é pôr a Justiça a depender do poder político? Não, Daniel, é ao contrário. Não coloque palavras nas... Não, estou a perguntar. Não, é exatamente o contrário. A justiça também tem que ser escrutinada. Também ninguém está acima da lei. E, portanto, desde que nós tenhamos leis que protejam os cidadãos, e por isso é que é o perigo no dia 10 de março, que as pessoas não estão ainda a avaliar bem a situação do que vem aí a nível europeu, a única alternativa realmente séria é a Alternativa Democrática Nacional, e por isso é que no dia 10 de março as pessoas devem votar no seu ADN. O senhor está aqui a representar essa força política e, portanto, vai continuar a invocar as suas razões para que esse voto aconteça. Márcio Henriques, o RIR sugere um aumento do cúmulo jurídico em relação a algumas penas, designadamente em relação a penas por violação, abuso sexual de menores e adultos, corrupção, fraude fiscal.
Aumentar as penas não está provado que seja por si dissuasor de crimes. Não é aumentar as penas, aumentar o cúmulo jurídico. E qual é o ganho? Uma pessoa que o cúmulo mata... vai até 25 anos. Pronto, uma pessoa Quer que aumentar mata para 35. 10 pessoas não pode ser condenada a mais de 25 anos. Certo. Portanto, o cúmulo jurídico é que tem que ser revisto. De resto, deixe-me dizer-lhe que penas nós temos. Nós ouvimos falar muito em temos que aumentar as penas aqui, temos que fazer leis ali. Nós temos dos melhores ordenamentos jurídicos de toda a Europa. Daí a minha pergunta, porque é que aumentar o cúmulo ajuda, não é? O que nós não temos é meios humanos para pôr a justiça a funcionar. Nós não temos funcionários de justiça suficientes para pôr os processos a correr de forma célere, porque esse é um dos grandes problemas da justiça, é a morosidade. Há pessoas à espera de uma sentença 6, 7, 8, 10 anos ou mais em tribunais administrativos e fiscais. E só por isso existir, isso não é justiça. Mesmo que daqui a 10 anos venham a ter uma sentença que lhes seja favorável, não foi feita justiça. E, portanto, faltam funcionários judiciais que estão permanentemente em greve e com razão, porque recebem pouco mais do ordenado mínimo, não lhes são pagas horas extras, já começa a haver falta de procuradores, falta de juízes e, portanto, a justiça não é uma área em que a inteligência artificial possa... Márcia, é uma área que conhece, é advogada de profissão. A minha pergunta é muito concreta e pedir resposta rápida. Até que ponto, qual é a medida mais importante que se pode tomar na área da justiça? É esta de aumentar o cúmulo jurídico? Não. Então qual é? Não. Neste momento é reforçar com pessoas, com funcionários judiciais. Os tribunais não têm mão de obra suficiente para tramitar os processos. Muito bem. Essa é a medida mais urgente a ser tomada. Joaquim Rocha Afonso, nós cidadãos, uma das suas propostas é combater promiscuidades no SNS. Eu presumo que na saúde como um todo, porque elas não existirão só olhando o SNS, o Serviço Nacional de Saúde. Isto significa que não quer médicos no público e no privado ao mesmo tempo, é isso? Olá, boa noite de novo. Essa era uma questão que eu julgo que já teria respondido há 2 anos, porque infelizmente, como disse há pouco, estamos a ter estes debates com demasiada frequência. Aquilo que nós defendemos é que... Mas ainda defende isso, que há promiscuidade no SNS, defende o mesmo. Claro que sim. Infelizmente, há partidos que dominam determinados setores do Estado e colocam todos os seus apaniguados que têm o cartão daquela cor partidária dentro desses ministérios que dominam. E todos sabemos quais são. E como eu disse há pouco, vamos fazer 50 anos, o 25 de Abril. Eu assisti ao 25 de Abril, tinha 11 anos, fui à manifestação de 1º de Maio com os meus pais e com alguns amigos deles e tive esperança num mundo melhor, num mundo democrático, num mundo justo, num mundo igual. E não temos um mundo melhor? Não temos, de maneira nenhuma. Temos alguns indicadores de desenvolvimento, mas que dependem e continuam a depender de fundos comunitários, porque se nós não tivéssemos entrado para a União Europeia, se calhar estaríamos igual ou pior do que estaríamos antes do 25 de Abril. O Serviço Nacional de Saúde é uma conquista do pós-25 de Abril e era sobre ele a minha pergunta. Eu gostava que me respondesse. Promiscuidade na saúde é não deixar que os médicos trabalhem ao mesmo tempo no público e privado. Deixe-me só, Joaquim, a questão é relevante, como sabe, porque se tem discutido muito que forma se encontra de vincular os médicos ao SNS. As pessoas têm que pagar renda ao fim do mês. Os médicos, os enfermeiros, os militares, os agentes da segurança, os bombeiros. Em qualquer país civilizado do mundo, quem põe a sua vida em risco pelo bem comum é mais bem remunerado. E estas profissões que eu referi são as mais bem remuneradas nos países mais desenvolvidos do mundo. Porque não é por acaso que em Portugal ninguém quer ir para as Forças Armadas, ninguém quer ir para agente de segurança e os próprios bombeiros, os bombeiros voluntários em Portugal não existem. Não me está a responder sobre os médicos. Em relação aos médicos. Os médicos deveriam ser muito mais bem remunerados e os enfermeiros também, mas ou querem trabalhar no público ou querem trabalhar no privado. Portanto, o público tem que pagar muito mais aos médicos e eles têm de aceitar para deixarem de trabalhar no privado. Mas têm que aceitar com o compromisso de exclusividade. Exclusividade é o que defende, acima, portanto, da dedicação plena que está neste momento em cima da mesa. Deixe-me ouvir sobre o mesmo tema o José Pinto Coelho, até porque é um tema que também lhe é caro. O ERG defende que
os médicos sejam obrigados a trabalhar no SNS igual aos anos da formação que tiveram a cargo do Estado. E esta também é uma questão atual, até por via de uma proposta do Partido Socialista, que obviamente não é igual à sua, mas que toca neste tema. O que lhe pergunto é, quando diz quem não cumprisse no fundo, esses anos de devolução ao Estado, teria que devolver em dinheiro um montante igual àquilo que foi gasto na sua formação, quer dizer que jovens médicos a início de carreira têm de devolver em dinheiro o que receberam em aulas, se não quiserem ficar a trabalhar no SNS? Primeiro, para quem não percebeu ainda, para quem está distraído, o ERGT é o PNR, só que mudou de nome. Isto só à parte. Esse não é o nosso, não é um tema que seja muito caro, é uma proposta. Nós temos temas caríssimos que são a pátria, a vida e a família. São os temas caríssimos. A segurança, a questão da identidade nacional, são os temas caríssimos do ERGT. Isso aí é uma proposta concreta. A saúde tem ligação direta à vida, não é? Sim, numa situação de emergência nacional, que é a falência do SNS, o descalabro do SNS, e repare, quando nós estamos a investir em médicos, eles têm todo o direito de ir para o privado ou de ir para o estrangeiro, porque é mais apelativo. Agora, o que entendemos é que não pode estar o Estado, ou seja, todos nós, a investir na formação de médicos e depois não haver um retorno. Mas é que só o Estado é que forma médicos, como sabe. Está bem, mas tudo bem, mas tem de haver um retorno, tem de haver algum retorno em que têm de, nesta situação de emergência, acudir às necessidades do SNS. Ou então, acabar por devolver aquilo que foi investido neles. Não é preciso ser no dia a seguir, mas ir devolvendo. Mas está-se a pedir isso a um jovem médico que não ganha propriamente o dinheiro que ganham os seus Não é para colegas de devolver trabalho. no imediato. Não é para devolver no imediato. Isso é uma proposta para resolver algum dos problemas. Mas mesmo no campo da saúde, o que nós defendemos sobretudo são os subsistemas de saúde, que é uma coisa fundamental, que pouca gente fala, mas isso vinha resolver muito. Depois a questão das PPPs. E depois nós defendemos que deve coexistir o Serviço Nacional de Saúde e a saúde privada. Devem coexistir. Mas, volto a dizer, isso não é para nós nem pouco mais ou menos um tema mais caro. Já vamos aos seus temas mais caros. Ao Sandra Lieber, há uma proposta sua que eu também gostava de perceber melhor, quando fala em colocar numa nova Constituição, que defende, limites de endividamento e de déficit do Estado. Ao mesmo tempo, fala na receita reduzir impostos, e muito, reduzir 5% em todos os escalões de IRS, reduzir o IRC até 12,5%, é a proposta mais ambiciosa que eu conheço a este nível nesta campanha, mas na despesa quer aposta na construção pelo Estado, o Estado a financiar escolas públicas e privadas, licença de maternidade de 24 meses, creches públicas totalmente gratuitas, universalizar a DSE, aumentar o orçamento da defesa para 2,5% do PIB. Como é que se corta impostos e se consegue dinheiro para isto tudo? Bom, vamos lá ver, nós temos aqui uma série de reformas, tudo que falou, todas estas reformas sociais que precisam de ser feitas para nós reencontrarmos um equilíbrio social, para garantir que os nossos adquiridos, vamos dizer, todas as aquisições sociais se mantenham, como é o caso, por exemplo, do Serviço Nacional de Saúde, como é o caso das famílias, nós precisamos efetivamente de uma série de reformas. Estas reformas vão requerer esforços e o país terá efetivamente que se adaptar. Mas obviamente que se nós estamos a propor estas despesas, que são despesas imprescindíveis para nós reencontrarmos... Fez contas ao que custaria isto? Não, sem dúvida, sem dúvida. Então, quanto é que deu? Claro que sim. Claro que sim. Bom, vejamos, em primeiro lugar, nós precisamos de, sem dúvida, paralelamente, fazer estas reduções para dar uma nova dinâmica à economia. Nós não podemos, de forma nenhuma, achar que as empresas no Estado em questão, da perto de tesouraria, conseguem efetivamente ser dinâmicas. Não conseguimos também garantir que, sem a renovação de gerações, que neste momento está absolutamente ameaçada, na medida que há um grande desequilíbrio entre nascimentos e falecimentos, portanto, sem novas crianças, sem novos portugueses, nós conseguimos efetivamente assegurar o nosso sistema de solidariedade social. Portanto, todas essas reformas precisam de ser feitas. E como é que se pagam essas reformas? Essa é que é a questão. Então, mas pagam-se reduzindo tanto aos impostos, com a dinamização da economia. Nós precisamos dinamizar a nossa economia, precisamos diversificá-la. E nós temos aqui uma série de propostas para diversificar a economia, nomeadamente com a produção de energia, para tornarmos a nossa energia mais barata e podemos efetivamente reindustrializar, diversificar a economia através, por exemplo, dos nossos próprios recursos, como é o nosso mar, portanto, pôr o mar a trabalhar ao serviço dos portugueses e não somente para o turismo, a revolução tecnológica que precisamos de investir na revolução tecnológica para estarmos na vanguarda, para podermos fazer face aos novos tempos, às novas profissões, a tudo o que é necessário. Precisamos também de aumentar a produtividade. E como é que isso se faz? Com uma redução de uma despesa muito importante que nós temos aqui, que é com os funcionários públicos. Nós, neste momento, atingimos
o cúmulo, estamos com 750 mil funcionários públicos. Portanto, temos que diminuir o número de funcionários públicos. Temos que diminuir o número de funcionários públicos, que claramente, Mas com sabe 750 mil, os nós temos polícias mais. são funcionários públicos, os médicos, os Sem dúvida, enfermeiros, sem os dúvida que o professores. corte que nós Vamos estamos a cortar pensar, essas pessoas. sem dúvida que nós estamos a pensar é essencialmente na administração pública, que efetivamente não se compreende como é que com a transição tecnológica nós ainda temos tanta gente a Tenho trabalhar. muita dúvida que consiga cortar o dinheiro de que precisa para estas, mas Não, mas deixe-me insistir. precisamos, mas claro que sim. Claro que Deixe-me sim, só sabe- insistir na sabe- pergunta. Fez contas? Quanto é que isto deu? Quanto é que isto vai custar? O que é que se perde em receita os e o que é custos, vamos lá ver, os custos que nós pretendemos obter daqui são custos imensuráveis, naturalmente, na medida em que, portanto, os ganhos são imensuráveis. Isso é que nós temos que pensar. O país tem que, de facto, fazer qualquer coisa, tem que se reformar. E estas reformas têm um custo e vão requerer sacrifícios. E os portugueses têm que pensar precisamente desta maneira. E o sacrifício Porque o que nós temos identifica feito- é, entre outros, cortar nos funcionários Não, públicos? há o funcionário, peço desculpa, há os funcionários públicos, há gastos públicos que nós temos, mas também devemos redirecionar despesas que hoje em dia consideramos supérfluas, que de facto deviam estar vocacionadas para aquilo que faz crescer o país, ou seja, nascerem mais portugueses, para a dinamização da economia, Muito bem. para garantir que os serviços sociais se mantenham e com qualidade. Portanto, temos que redirecionar as despesas para aquilo que é absolutamente imprescindível para Portugal e temos que realmente baixar despesas como estas de funcionários públicos, 750 mil pessoas, e depois não temos nenhum serviço a funcionar. Ó Sandra, já está com vantagem no Não tempo, faz- tem que equilibrar, não tem que faz sentido. redirecionar eu agora o debate para ouvir o João Pinto. João Pinto, desde logo gostava da sua leitura sobre o que é que deve ser o Estado, quais é que devem ser as funções do Estado e que dinheiro, onde é que se vai buscar dinheiro para conseguir aumentar desde logo os salários, que é uma das suas preocupações fundamentais. Bom, acho que a situação se caracteriza por uma questão, que é o agravamento constante das condições de vida da maioria da população. As desigualdades agravaram-se sempre, desde das últimas eleições até agora. A situação de ameaça ou de possibilidade de alargamento da guerra existe. O alinhamento de Portugal nessa via é uma opção perfeitamente descabida. Está a falar em relação a que guerra a da Ucrânia? Tanto uma como a outra. As duas, Portugal manifestou a solidariedade com Israel no que respeita, tem o direito de se defender. De quê? É uma questão importante. Uma potência ocupante tem o direito de se defender dos ocupados que estão em... E já agora em relação à Rússia, não é uma potência ocupante? Aí pode-se, a guerra da Ucrânia pode-se considerar uma guerra civil até o momento. O que é que se passa? Uma guerra civil? Então, um não é? país invade Uma parte substancial do lado russo, digamos assim, são ucranianos, que lhes foi impedido de viver a sua vida como tal, não é? Uma grande parte deles, dos combatentes desse lado, são Portanto, combatentes na Ucrânia é uma ucranianos. guerra civil e Portugal não faz bem em apoiar a Ucrânia. É evidente, é evidente. E vemos, aliás, consequências desse, não é desse apoio, é das medidas que foram tomadas de boicote à Rússia. Porquê é que boicotamos a Rússia? Porquê é que deixámos de comprar gás à Rússia? Porquê é que... A gente sabe quais as consequências disso. Não é? Não deixamos, continuamos a comprar através da Índia. Não, é verdade que esses jogos continuam, não é? Mas a verdade é que há uma consequência na inflação. A gente sabe que a inflação disparou função das opções que foram tomadas pelo país no que respeita a isso, ou pelo governo. A inflação foi muito mais importada e tem muito a ver com a guerra que retratou agora, nos termos em que o fez. Evidentemente. Nuno Afonso, uma das suas propostas na habitação é querer que o Estado deixe de ser um empecilho ao investimento privado, são ideias que a Alternativa 21 tem deixado, também pelo Jorge Nuno Sá, mas depois diz, chegamos a um ponto em que tem que haver uma intervenção pública, quer na construção, quer na dinamização de cooperativas. Então em que é que ficamos? Precisamos de menos Estado a meter-se nisto ou de mais Estado a meter-se nisto? Bem,
Tendencialmente eu prefiro sempre menos Estado a meter-se nas questões económicas, mas a verdade é que a habitação é um problema emergente em Portugal e é preciso haver uma ajuda do Estado. Eu sou vereador numa Câmara Municipal e uma das medidas fortes que esta Câmara tem feito, é a Câmara Municipal de Sintra, é precisamente adquirir imóveis no mercado a preços baixos, reestruturá-los e requalificá-los e depois colocá-los no mercado de habitação para quem precisa e financiando essas pessoas, como tem acontecido. E eu acho que é importante que, mesmo dentro de uma economia liberal, é importante que o Estado tenha algum papel social. E a verdade é que nós temos muitas pessoas, e cada vez são mais, a viver na rua. Em Lisboa, se não me engano, os últimos números já apontavam cerca de 15 mil, e de alguma forma isto tem que ter um resultado. Além da habitação, onde é que o Estado tem que estar nesta altura? Bem, eu defendo sempre que o Estado tem três eixos que tem que dominar e tem que ser o Estado a assegurar, que é a questão da segurança, a questão da educação e a questão da saúde. E o que nós temos visto é que tudo está errado em Portugal e tem corrido tudo muito mal, e o reflexo disto são as manifestações que nós temos tido, desde professores, enfermeiros, médicos, agricultores, as forças de segurança, e sabe o que é realmente importante e o que é realmente importante, sim, nestas manifestações, Carlos Daniel? O importante aqui é que todos eles têm razão. A questão é essa, é que todas estas pessoas, todas estas classes... Os polícias têm razão quando se manifestam em locais onde não estava previsto que se manifestassem? Têm razão no objeto da... Mas responda à minha pergunta, isto aconteceu ontem. Eu creio que eles tinham uma manifestação num determinado local e depois mudaram para outro, mas foi uma manifestação pacífica. Eu percebo aquilo que diz, e que os polícias são quem tem que assegurar a ordem pública, portanto tem que ser um exemplo e não há dúvida nenhuma disso. O que eu acho é que eles estão numa situação de desespero tal pelo abandono a que têm sido votados pelas suas chefias, inclusivamente, que acabam por reagir e se calhar não da melhor maneira. Há um inquérito em curso, desde logo, em relação a essa circunstância de ontem. Inês Bravo Figueiredo, a habitação é também uma das vossas preocupações e é uma preocupação, e a Inês ainda é uma jovem empresária de 29 anos. Os jovens falam ciclicamente deste problema como o problema fundamental ou para ficarem no país, para terem um emprego em determinado local do país. Como é que se resolve, partindo do princípio que tem propostas concretas? Temos propostas concretas, sim. Eu, neste momento, estou a sentir este problema na pele. Aliás, eu estou a alugar uma casa que, neste momento, assim que o meu contrato terminar, que é daqui a um ano, o preço da minha renda vai subir 50%. Vai passar de 1.000 euros para 1.500 euros. Para perceberem, isto são as mesmas rendas que se pagam em grandes cidades europeias. O que o Volt propõe para resolver este problema é trazer as soluções que se implementam, que funcionam nas outras cidades europeias, aqui para Portugal. Em Viena, nós temos um parque habitacional público muito grande, com rendas controladas a preços acessíveis. E, portanto, o Volt quer trazer esse modelo de rendas acessíveis de parque habitacional público e compromete-se a criar, até ao fim da legislatura, 10... Houve um contexto histórico, como sabe, que favoreceu que houvesse muita habitação pública no país como mas nós precisamos de investir agora porque temos uma crise habitacional em Portugal e, portanto, nós precisamos de fazer este esforço. E construir é decisivo? Tem que se construir mais? Nós temos de construir mais para termos mais parque habitacional público, mas também de reutilizar os edifícios devolutos do Estado para criar mais fogos habitacionais. Nós precisamos de cooperativas público-privadas e nós precisamos que os licenciamentos sejam mais celeres. Sem estas medidas tanto da direita como da esquerda, medidas que funcionam em conjunto para nós criarmos mais casas para os portugueses, casas a rendas acessíveis. E a questão da imigração dos jovens preocupa em que termos? É normal que sejam os jovens a emigrar, não são as pessoas mais velhas, mas como é que Portugal pode reter mais talento em Portugal, mais jovens formados em Portugal, partindo do princípio que a questão da habitação é um problema muito específico e que já abordou? Sim. Que outras formas? A grande razão pela qual os jovens e os meus colegas saíram todos de Portugal foi porque foram à procura de empregos nas suas áreas de formação e empregos que paguem salários que consigam justificar uma boa vida. Os portugueses jovens estão a sair de Portugal à procura de oportunidades económicas e, portanto, o Volt acredita que o que nós temos de fazer é desenvolver a nossa economia para que existam em Portugal estes empregos que nós saímos para ir lá fora à procura. Nós precisamos de transformar a economia portuguesa, torná-la uma economia internacional e global. A medida mais importante para conseguir isso é, sucintamente? Sucintamente, é capturar o dinheiro que vem agora do PRR e do Portugal 2030, são 45 mil milhões de euros, que nós precisamos de capturar para transformar o perfil de especialização da nossa economia e começar a investir em
indústrias de futuro, as indústrias que nos conseguem dar os salários que têm valor acrescentado, que capturam em Portugal o investimento que nos falta, e são estas indústrias que vão impulsionar a nossa economia para o futuro. Muito bem. Filipe Sousa e José Manuel Coelho são dois madeirenses que se candidatam a estas eleições, sendo que o Filipe se candidata pelo Funchal e o José Manuel Coelho desta vez pelo Círculo Eleitoral de Lisboa. Gostava de os ouvir sobre a situação na Madeira. No fundo, falou-se muito da Madeira nas últimas largas já semanas em Portugal. Suspeitas de corrupção relevantes, caiu o governo, demitiu-se o presidente do governo, agora admite recandidatar-se. Caiu também, e esse não vai voltar aparentemente à vida política por decisão própria, o presidente da Câmara do Funchal. Filipe, o que é que isto revela? Olha, muito sinceramente eu não esperava, portanto, falar sobre o tema, mas eu como madeirense estou triste. Mas o tema tem dimensão nacional e o país todo está como tal, não é apenas... Estou triste, mas não tenho vergonha de falar, porque, portanto, não é novidade. Houve sempre aqui um clima de promiscuidade entre o poder económico e o poder político. Várias vozes se levantaram ao longo de vários anos. A verdade é que este fenómeno da corrupção, o Estado, a República tem que olhar com olhos de ver. É um fenómeno que é transversal a todos os partidos. Portanto, não há aqui, como sabem, os partidos são formados por pessoas. E cada cabeça, cada sentença. Portanto, eu vejo às vezes com alguma tristeza partidos apontar o dedo como tipo imaculados, dando a entender que todos os outros são corruptos e só nós é que somos os puros, digamos assim. E nós temos que ter cuidado, porque este fenómeno da corrupção afeta a credibilidade das instituições, afeta a credibilidade dos partidos. E para nós, eu enquanto madeirense, com esta crise que assolou a região, caiu um presidente do governo, caiu um governo completo, portanto, caiu o presidente da maior autarquia da região, criou-se aquilo uma incerteza, o orçamento da região deixou de existir, e o madeirense e o porcentagem está a sofrer perante tudo isto. Portanto, e tem que haver aqui mecanismos por parte do Estado, da Justiça. Repare, eu ainda digo... A minha questão também era sobre a Justiça. A Justiça, no fundo, há uma investigação com ruído suficiente, portanto, com muita gente a deslocar-se à Madeira. Há detenções que depois duram para o primeiro interrogatório mais de 20 dias. Depois não há, aparentemente, indícios fortes, as pessoas saem em liberdade. Isto tudo, aos seus olhos, significa o quê? Criou-se aqui um julgamento público. A verdade é esta, durante estes 21 dias... criou-se aqui uma expectativa e um julgamento público que não quero que caia em ninguém. Portanto, e esse julgamento público criou graves constrangimentos à população madeirense. Repare, eu com 9 anos, há 50 anos atrás, eu ouvia a sabedoria popular em que dizia que aos ricos e poderosos faz-se justiça e aos pobres e desfavorecidos aplica-se a justiça. E passados 50 anos, após o 25 de Abril, os problemas relacionados com esta promiscuidade que falei há pouco entre o poder económico e político mantém-se. O problema aqui é provar essa promiscuidade e essas ligações que toda a gente sabe que acontece, mas os mecanismos de combate a essa corrupção, portanto, são difíceis. Eu não sou a pessoa indicada, mas eu acho que a reforma da Justiça é urgente. Tem que haver aqui um pacto entre todos os partidos, desde o maior ao mais pequeno, com assento na Assembleia da República ou não, e discutirmos isto com cabeça, tronco e membros, inserir aqui todos os agentes que trabalham na política. Um pacto que envolva todas as forças, é o que está a dizer. Exatamente. José Manuel Coelho, o senhor já foi, até por uma decisão do Tribunal, classificado como alguém que não acredita na Justiça. Acredita ou não? Repare, quando se deu o 25 de Abril, um dos grandes erros dos militares e do movimento das Forças Armadas foi não ter intervencionado a Justiça. A Justiça transitou do tempo do Estado Novo, do regime de Salazar e Marcelo Caetano, intacta para a nova situação democrática após 25 de Abril. Mas isso já foi há 50 anos. Já não está ninguém no edifício da Justiça que estivesse nessa altura. Transitou incómodo do antigo regime para a democracia, trouxe todos os seus vícios. E ainda trouxe uma agravante. Os juízes ganharam mais poder,
deixaram de ser transferidos, rotativos, ficaram na mesma comarca, ficam na mesma comarca o tempo que quiserem. Ficam naquelas torres de marfim. Depois... Mas olha, quando se vê tantos poderosos a serem investigados, alguns detidos, interrogados, isto não significa que a justiça agora funciona melhor em Portugal, aos seus olhos? Houve um hiato em que começou a funcionar, porque a senhora Lucília Gago, a Procuradora-Geral, decidiu mandar prender os corruptos na Madeira. Corruptos, sê-lo ou não, tem que se provar que não está provado em caso nenhum. E deitou a mão também aos corruptos que andavam à volta do camarada António Costa, não é verdade? Que aquilo foi uma desgraça. Como lhe digo, a corrupção está por provar em qualquer dos casos que citou. Pela cortina. E acontece que a justiça atua, mas a justiça, como é uma força reacionária, não é uma força de abril, não vai a eleições, é um órgão de soberania, mas não é eleito, comete todos estes abusos. E depois fica à mercê dos grandes capitalistas, dos grandes... Mas o senhor não acredita na separação de poderes? Eu acredito na separação de poderes, mas, por exemplo, o Presidente da República é eleito, é um órgão de soberania. A Assembleia da República é eleita e é um órgão de soberania. O Governo é eleito pelos deputados, é um órgão de soberania. E temos aqui os tribunais também são órgãos de soberania que não é eleito. Eles aparecem, nomeiam-se uns aos outros. Portanto, para si só há uma legitimidade que é a do voto, é isso? É do voto, exatamente. Porque não se pode, é um anacronismo termos um órgão de soberania que não é eleito e nem presta contas à democracia. É por isso que acontece todas estas contradições. Aí o aparelho de justiça muitas vezes persegue quem denuncia os corruptos deste país. José Pinto Coelho, vamos às vossas propostas. Na verdade. Às vossas propostas, dizia há pouco, enunciava há pouco as suas propostas principais, mas uma das medidas eu gostava de ouvir sobre ela e pedindo-lhe então que avance para as restantes propostas, mas a partir desta, quer abolir o direito à greve e reformular a atividade sindical. Isto significa que o Governo passava a dizer aos sindicatos o que é que podiam fazer ou simplesmente acabavam os sindicatos? O direito à greve é uma profunda injustiça para com a nação e para com as populações. Repare, no setor privado não há greves. Só se fazem greves... Também há, não há tantas, mas também há. Não conheço nenhuma. Só se fazem greves no setor público porque é uma arma de arremesso do terrorismo dos sindicatos que praticam política de terra queimada. Isso prejudica isso leva a um prejuízo económico brutal ao país, um prejuízo para as populações, para as pessoas em si. Imagine, não é justo uma pessoa comprar um passe e depois haver sucessivas greves dos transportes. Porquê? E a pessoa é prejudicada. E depois das duas, uma, ou não vai trabalhar e está a prejudicar também a sua empresa, está-se a prejudicar a si próprio, ou então tem que ir com a viatura própria e isso gera um pandemónio no trânsito. Olha, aumenta a poluição, as pessoas gastam mais combustível, gastam mais tempo, bichas descomunais. Portanto, não só acabavam as greves, como acabavam os sindicatos, é isso? Na zona de Lisboa, por exemplo, toda a gente sabe, quando entopa Ponte Salazar, Lisboa para praticamente. Ponto 25 de Abril. Salazar. Lisboa para praticamente. O nome é 25 de Abril. Salazar. Isso o senhor ainda não conseguiu mudar. E os sindicatos não podem ser sindicatos políticos. Têm que ser estilo corporações ou ordens, porque têm que proteger a sua classe, não é andar à mercê de partidos políticos de esquerda para praticar política de terra queimada, destruir a economia nacional e destruir a vida, destroem pontualmente a vida das pessoas. Não é justo uma pessoa marcar uma consulta para um centro de saúde, chegar lá e está fechado e perdeu o dia de trabalho. E depois a televisão, quando entrevistou as pessoas, só entrevistou os totós. Pois, prejudicou, mas eles têm direito... Nossa. De certeza que há pessoas que partem a loiça, mas não passam esses. E nós temos que ter a coragem de dizer o direito à greve é para acabar. João Pinto, o senhor está nos antípodas desta visão, diria, do país, além de defender um aumento geral dos salários independentemente das condições impostas pelo que chama o capital, quer o controle dos operários sobre as empresas, contra o chamado controle burguês pelo PCTP-MRPP, expropriações de casas em alguns casos, o fim da NATO e da participação de militares portugueses nas suas missões. Qual é o seu modelo de país? Bom, o nosso modelo de país é um modelo não de competição para resolver os problemas. Mas é um país que nunca existiu, deixe-me só perguntar, é um país que nunca existiu, não consegue encontrar na história um país... Não, é o futuro. Portanto, nós queremos é um futuro melhor, não é voltar atrás.
Não, é... Portanto, nem a União Soviética, por exemplo, foi parecida com isto? Não. A União Soviética foi uma tentativa, mas não resultou. A gente sabe que não resultou. Mas o que é que eu queria dizer? É uma sociedade de cooperação, em que as pessoas cooperam para superar os problemas. Não uma sociedade em que a competição é que está no fundo das questões, mas a cooperação. Esse é o modelo que nós defendemos. Uma sociedade comunista, não é? Em que as pessoas são iguais entre si e que tudo é resolvido por essa via da cooperação. Não se trata de cooperativas, trata-se de cooperação das pessoas para resolver os problemas. Portanto, este é o modelo que nós defendemos e que eu penso que é o futuro. Porque as pessoas não votam? É por causa disto. É porque começam, se a gente for ver a juventude, hoje começa a ter este tipo de atitude. Está fora, quer ajudar-se mutuamente. É isso que a gente vê. E não é só a juventude. Em relação à juventude, Márcia Henriques, o RIR, vi no vosso programa preocupações com a saúde mental, relacionada também com a presença de médicos no interior, medicamentos para a população sénior, preocupação com o abandono dos idosos. Vi muito poucas coisas, ou menos, sobre os jovens. Porquê? É um apelo eleitoral àqueles que votam mais? Não. Os jovens votam. Votam menos que as pessoas mais velhas? Não sei. Em proporção sei eu. São dados, são dados estatísticos rigorosos. Não sei. Os jovens têm muito interesse na vida política. Não estou a dizer isso, mas vota-se mais com o avançar da idade, sobretudo a partir dos 35 anos. Estes são dados votam-se, mas esses votos são os votos, as pessoas mais idosas são os votos, votam sempre naquele partido, independentemente de quem lá esteja. E, portanto, não podemos contar com a maioria dessas pessoas para solucionar seja o que for. Os jovens são importantes, obviamente, e aí leva-nos a uma série de problemas que há para resolver, nomeadamente na educação, por exemplo. Porque, assim, todos os problemas que existem em Portugal, neste momento, estão todos interligados. Nós vamos falar de jovens, temos que falar obrigatoriamente de educação e do problema dos professores. Temos que falar, por exemplo, na falta de qualidade das refeições escolares, por exemplo. Também é um grave problema. Os pais têm os filhos a almoçar na escola pública e comem pior que cães. Isto é a realidade. Eu tenho pena da minha filha quando almoça na escola. Agora, não será igual em todas as escolas. Não será igual, mas em 90% dos casos... Também há muitas escolas onde a única refeição que as crianças têm é aquela que comem na sala de aula. Precisamente por causa disso é que deveria ser tida mais atenção a este aspecto. Agora, os jovens são importantes quando não têm casa, quando não conseguem arrendar uma casa, porque recebem um ordenado que não lhes permite pagar uma renda, não conseguem comprar uma casa, porque não têm 20% ou 30% para dar de entrada, têm que emigrar para procurar melhor trabalho. Tudo está relacionado com os jovens. O que é mais decisivo para o futuro do país, na sua opinião? Eu tenho um filho com 20 anos que está a terminar uma licenciatura que me diz que quer ser professor. Eu tenho pena dele, porque... quer dizer, está a escolher uma profissão que sabemos os problemas que tem. Mas, por outro lado, fico contente porque sei que não vai sair de Portugal. Agora, há muitos pais que veem os filhos daqui a um ano, daqui a 2, a irem embora. E, portanto, tudo o que nós temos que fazer em Portugal é planear, ter um projeto para daqui a 20, 30, 40 anos. Nós temos que saber onde queremos chegar. E isso não existe. Existem medidas feitas, são pensos rápidos. Os governos, neste momento, há um problema na segurança, vamos dar-lhe mais um subsídio. Há um problema no tribunal, vamos dar mais um subsídio. E não há um projeto para Portugal. Não há um projeto onde se diga queremos que os nossos jovens fiquem cá, a economia, como diz a minha colega do Volto, e muito bem, é por aí que tem que se começar. Nós temos que reforçar a nossa economia. Para quê? Para que os jovens cá fiquem. E para quem emigrou possa voltar. Joaquim Rocha Afonso, olhamos demasiado para os jovens e menos para os mais velhos, com quem se preocupa, olhar para o interior, ou também não olhamos suficientemente para os jovens? Quem é que precisa de mais atenção no país? A sua pergunta vem mesmo a talho de foice e, entroncando aqui na intervenção da Márcia, Portugal encontra-se num beco sem saída,
Porque os nossos jovens, eu tenho 4 filhos, infelizmente estão cá todos, mas compreendo perfeitamente os pais e os avós cujos filhos e netos tiveram que emigrar. Eles tiveram que emigrar, como disse a Inês e muito bem, à procura de terem uma vida melhor, ter uma melhor retribuição pelo seu trabalho. Primeiro, a nossa economia deixou de ter setor primário e setor secundário, esbadanou-se a agricultura e vê-se os agricultores, os poucos rendimentos que ainda têm e têm que vir para a rua lutar por isso. Destruiu-se a nossa pesca, destruiu-se a construção naval, deixámos de ter setor secundário, não há indústria transformadora. Portugal, ao longo de 500 anos, foi líder mundial de construção naval. Neste momento temos 0. Até os estaleiros navais de Viana do Castelo estão em crise. Mas só para responder à sua pergunta relativamente aos jovens. Os que vão para o estrangeiro, o Carlos Daniel tem noção que o voto de um imigrante vale 1/10 do voto nacional. Neste momento, com o mapa aprovado no Diário da República para estas eleições, os círculos da Europa e de fora da Europa têm cerca de 1,5 milhão de eleitores. Elegem 4 deputados. O Círculo do Porto tem os mesmos 1,5 milhão de eleitores, elege 40. E se formos, por exemplo, ao Círculo de Porto Alegre, a diferença é de 1 para 20. Portanto, que igualdade é esta? Que democracia é esta que nós queremos dar aos nossos jovens com esta injustiça? Se ficarem cá, ganham menos, o voto deles vale o mesmo que o dos outros e não conseguem ter uma vida digna, nem uma habitação, nem constituir família. Se quiserem ir para fora, não têm voto na matéria. Pior ainda, todo o sistema, como lhe chamam agora, destes partidos do Centrão, que nos têm desgovernado ao longo dos últimos 50 anos, nunca permitiram que o sistema de voto da imigração e dos nossos eleitores imigrantes fosse um sistema moderno, ágil e que possa funcionar. Já houve algumas evoluções, mas percebo que ainda não seja só concluir. Gostava que fosse concluindo. Nós temos um projeto que é incracável de voto eletrónico. O Carlos tem noção que para as eleições da Presidência da República só 0,83% dos eleitores dos círculos de imigração é que votaram. Sim, isto não é democracia a funcionar. Portanto, nós temos que abordar, e eu para isto peço um amplo consenso de todos os partidos deste país, sejam dos que não têm representação parlamentar, como estamos nós aqui hoje, sejam daqueles que têm representação parlamentar, porque isto não é democracia. Aliás, nós temos já o nosso gabinete jurídico a preparar uma ação ao Tribunal Constitucional, porque isto é inconstitucional. Não há cidadãos portugueses primeira, Nuno cidadãos Afonso, segunda. falamos de jovens. Uma das ideias que propõe, associada à ideia dos jovens, é de uma verdadeira meritocracia, onde diz a corrupção é inexistente, todos podem ansiar por atingir o potencial, e sublinho depois isto, podendo cada um satisfazer por seus próprios meios as suas necessidades e aspirações. A minha pergunta é, nós não nascemos todos com os mesmos meios. Se for pelos próprios meios, há uma desigualdade à partida ou não? Sim. É claro que o elevador social tem que funcionar e tem que funcionar numa sociedade justa. O problema que nós temos em Portugal neste momento é que há um coletivismo muito grande na política e isso acaba por prejudicar, de certa forma, tudo aquilo que é a política portuguesa. Nós temos... Eu costumo dizer na brincadeira que prefiro que a minha filha aos 14 anos vá para uma juventude partidária do que propriamente para a universidade depois. Porque nós temos jovens aos 16 anos a abanar bandeiras, que depois aos 18 estão a trabalhar numa qualquer junta de freguesia ou numa qualquer instituição, aos 20 já estão na Assembleia da República, provavelmente como assessores ou como deputados, e é isto que tem acontecido. Nós tivemos em 2019 uma deputada do Partido Socialista que na semana em que entrou na Assembleia da República confessou que nunca tinha tido um emprego que não tivesse sido arranjado pelo partido, e é tudo isto que destrói todo esse elevador social, porque parece que é mais importante pertencer a um partido político, ter o cartão certo, ser amigo da pessoa X ou da pessoa Y, ou familiar, do que propriamente ter mérito e estudar para conseguir... E o elevador social está diretamente ligado à escola pública? Ela é indispensável ou nem tanto assim? Eu acho que a escola pública seria indispensável se funcionasse. O grande problema em Portugal, neste momento, em relação à escola pública, é que a escola pública não tem funcionado. E por muitos motivos, não é só por um motivo específico. Nós temos a questão dos professores e nós apresentamos muitas medidas de apoio aos professores, inclusivamente a criação de uma tabela de apoio pela deslocação. Portanto, que a distância da deslocação seja medida e haja um valor
associado extra para isso, ou inclusivamente fazer um apanhado dos valores do imobiliário na zona para onde os professores vão. Ou outra coisa que preocupa muito os professores, que é o facto dos seus filhos, se tiverem que se deslocar com os filhos, acabarem por não ter vagas nas escolas para onde vão. Isto acontece e foi mais uma das medidas que nós propusemos. Portanto, a escola pública é importante, é óbvio que a escola pública é importante, mas a verdade é que ela não está a funcionar por tudo isso. E eu, como lhe disse, sou vereador numa Câmara Municipal que até tem um orçamento bastante elevado e que até tem bastante investimento na escola pública, mas a verdade é que nós temos escolas públicas, em que os pais ainda têm que comprar aquecimentos para levar para os alunos para os filhos não terem frio no inverno, em que os professores compram também esses equipamentos, em que não há água quente nos balneários, em que não há balneários a funcionar, em que não há espaços para a prática de desporto, por exemplo. E desporto, nós temos também uma medida importante, a meu ver, que é a dedução em IRS dos gastos que as pessoas têm com ginásios, por exemplo, com a prática desportiva, porque a prática desportiva é vista em Portugal quase como uma questão estética e não é uma questão de saúde, embora o IVA seja a 23%, e nem sequer vou para essa discussão, porque baixar o IVA não quer dizer que os utentes ganhassem alguma coisa com isso depois no final. Mas a dedução em IRS destas despesas era importante, porque, como disse, no futuro poderá poupar bastante dinheiro ao Serviço Nacional de Saúde. E voltando à escola, sim, a escola pública é importante, mas tem que ser bem gerida. Muito bem. Bruno Fialho diz muitas vezes que o que defende essencialmente é a liberdade, não é? Mas quer proibir o ensino de conteúdos relacionados com a chamada ideologia de género, impedir muitos processos de mudança de sexo, obrigar as mulheres a pagarem a interrupção voluntária da gravidez em vários casos, desde que não por razões clínicas. A liberdade nestes casos não se aplica? Carlos Daniel, errou em tudo. Não, eu não errei porque eu li o vosso programa. Errou porque faz uma interpretação sua. Não, fiz uma pergunta. Eu fui ler... Não queremos obrigar ninguém a pagar, queremos que haja responsabilidade das pessoas. E quem, fora dos casos, que não é por saúde, não é por doença, não é por malformação do feto... Não, é a interrupção voluntária da gravidez. Não, a interrupção voluntária por opção... Por opção da mulher. Da Foi o que foi aprovado, como sabe, no referendo. Não deve ser paga pelo SNS. Quem quer ter essa opção... Mas isso é o que diz a lei. Não, a lei despenaliza e descriminaliza. Ponto. Não diz mais nada, nem o referendo referia nada disto. Portanto, o que tem que acontecer, qualquer governo pode decidir a partir da manhã que essa situação passa a ser obrigatória. Não paga pelo SNS. Quem não quiser pagar, tem o filho. Quem quiser fazer é obrigado a pagar. Pronto, é isso. Não é obrigado a pagar, é uma opção. Segundo, nós queremos restituir exatamente a liberdade, porque nós vivemos numa ditadura de fantasia. Por exemplo, e não sabemos às vezes aquilo que se passa cá. Estão a dar aqui exemplos europeus. Eu relembro, no nosso programa eleitoral temos a promoção do arrendamento público. Porquê? Porque é o artigo 65 da Constituição. Não precisamos ir buscar exemplos à Europa que até são desviantes. O artigo 65 da Constituição, se for aplicado com o arrendamento público, que é o Estado apoiar a construção de casas, tendo depois percentagens para poder ter esse arrendamento público, não a pessoas Mas quem é que constrói? É o Estado ou são privados? Não, são privados, como é evidente. O Estado, que eu saiba, não tem... Não, se está a dizer o Estado apoiar a construção? Bom, o Estado apoiar a construção, como é que se apoia? Ou então, também tem que explicar... O Estado pode construir diretamente. Também tem que explicar, aliás, é uma das questões como há bocado, mesa nesta altura. O meu colega, Auto Europa, que eu saiba é privada, faz greves, e Coreia do Norte também parece-me ser o exemplo para este colega. Depois, o que disse, ideologias nas escolas não é permitido. Doutrinação das crianças deve ser proibido. As crianças estão lá para aprender, não estão para ser doutrinadas por extremistas, lobistas, a colocar situações nas crianças que são inadmissíveis. Outro ponto, quando diz proteger as crianças de quem quer, doutriná-las para mudar de sexo aos 14 anos, quando nem aos 18, nem aos 16 podem votar. Isto aqui é absolutamente ridículo. Os extremistas que querem impor as suas doutrinações... Como sabe, há aí questões médicas relacionadas com a adolescência. Nenhum de nós é especialista. Olha, então eu vou-te explicar, porque nós temos vários especialistas no partido. Não tenho dúvida, eu também conheço vários. É uma doença mental que se chama disforia de género. Sim, mas... Portanto, agora, permita-me só aqui, na questão da educação, e relembrando aqui, e porque eu tenho tido um bocado menos tempo, relembrando aqui, também ninguém fala desta situação. Muito bem. Nós por acaso é o que vai com mais tempo. Bruno Fialho, é o que falou mais tempo até agora. Nós até temos um programa bastante vasto para os professores, mas ninguém fala depois dos alunos. E para nós termos os jovens a ficar cá em Portugal, para poderem depois prosseguir, além de termos a baixa global de impostos que nós defendemos, temos que ter uma escola
que opte pela ciência e não pelas fraudes climáticas e todo o tipo de fraudes que temos aí. Tudo é fraude. A fraude climática, as alterações climáticas é uma fraude também. São uma fraude. Pergunto. Existe fraude climática? Ou acha que os agricultores estão na rua a batalhar pelos seus direitos porque hoje em dia, desculpa a expressão, a comunidade europeia quer proibi-los de fazer agricultura porque os punhos das vacas vão... Sabe, Bruno Fialho já vai com mais tempo que os outros, tem mesmo concluído. Deixa-me fazer uma pergunta. Sabe quanto é que é o CO2 na atmosfera terrestre? Não sei, não é. E quem faz as perguntas sou eu. 0,3. E não trago as respostas todas na cabeça. 0,2. Tenho que ouvir ao Sanda Liber. Sanda. Deve estar com menos tempo. Sanda, não sei, posso checar isso rapidamente. Não está na média, mas com 10 candidatos, eu peço a vossa compreensão, não é possível ajustar todos aos mesmos segundos, como é evidente. Partilha de algumas destas visões em relação à educação dos jovens portugueses. A Ossanda também defende cortar todos os apoios que tenham argumentos de natureza racial, étnica, religiosa ou sexual. Não, sem dúvida nenhuma. Não só partilho, como nós também temos uma série de medidas relativamente a isso. Vamos lá ver, a escola serve para aprender o beabá, serve para aprender a matemática, para aprender a língua portuguesa, serve para aprender a geografia, não serve certamente para substituir a autoridade dos pais. E é isso que nós temos estado a verificar, é que de repente são as escolas que determinam, é o Estado, através das escolas, o Estado está altamente, partidos de esquerda estão altamente infiltrados nas escolas, que determinam o caminho que se deve levar, que se deve ditar para as crianças. Portanto, nós estamos absolutamente... Sandra, mas deixe-me agora colocar esta pergunta, que é absolutamente inevitável. Sim. A sua proposta também é de reposição dos uniformes no ensino primário, ensino baseado nos valores tradicionais e no amor à pátria, revogar a lei de eutanásia, instaurar o serviço... Enfim... Não, mas isso não há rigorosamente nada de contraditório. Isto não é doutrinar também? Não, de todo. Sabe porquê é que nós queremos usar as fardas? Porque a esquerda fala muito em inclusão. Fala muito em inclusão. E sabe qual é um dos grandes problemas que nós temos hoje em Portugal? Sabe qual é um dos problemas que nós temos hoje? É da discriminação social. E uma das coisas que acontece nas escolas, efetivamente, é que as crianças acabam por disputar, de certa forma, consoante a roupa que vestem. E isto é absolutamente inaceitável, nós não podemos permitir isso, causa danos graves na autoestima das crianças. Portanto, as fardas servem essencialmente para isso. Não é para mais nada... É uma aparência de igualdade também. Absolutamente. A seguir a criança sai da escola e cada uma tem a sua vida também, é igual. Não é? Absolutamente, exatamente. Mas não é na escola que a escola não serve para isso. A escola não serve para fazer um desfile de moda. Percebe? Eu tenho 4 filhos e eu sempre fiz o possível para que os meus filhos fossem à escola de forma absolutamente regular, por forma que, apesar de que eventualmente poderiam até ir de forma mais exibicionista, se quisermos, poderiam ir com roupa melhor, eu sempre fiz esse possível porque eu não acho que a escola seja precisamente o lugar para se, de certa forma, haver esse tipo de discriminação para que as crianças se sintam mal. Quando se fala em inclusão, estamos a falar, essas fardas servem precisamente para isso. Mas sabe que, de todas as maneiras, o que eu sinto agora neste debate é que o Carlos Daniel, a semelhança do próprio sistema, tem muita dificildade em aceitar reformas. E as reformas são necessárias. O nosso país anda há 50 anos. Estou a fazer com muita dificuldade. E a ler mas com certeza, mas o seu tom... e quero ouvi-lo. Não, sem dúvida, e eu vou fazê-lo ouvir. Portanto, o seu tom é sempre quase que de repúdio relativamente àquelas que são as reformas. Nós, no nosso caso, temos aqui reformas que são absolutamente decisivas para o futuro do país. E nós temos que reformar. No que tem feito o Partido Socialista e o PSD até agora, tem sempre sido tem funcionado como bombeiros, vamos dizer, não é? Não se reforma, os problemas acontecem, resolvem-se, injeta-se dinheiro e, mesmo assim, acabam por não ficar resolvidos, por isso é que nós estamos na situação em que estamos. Nós temos aqui um problema que é preciso não ignorar. Não estão a nascer novos portugueses o suficiente para renovar as gerações. Portanto, esta é uma das nossas grandes prioridades. É efetivamente o incentivo à natalidade. Aquelas medidas que falou há bocadinho relativamente ao acesso gratuito às creches, e isso tudo estão precisamente inseridas nesse programa que nós chamamos Vamos Baby Boom. E receber mais imigrantes faz parte das suas preocupações? Certamente que não. Portanto, vamos lá ver. Os imigrantes fazem sentido se Portugal precisa dos imigrantes e Portugal... E não precisa, nesta altura? Não, há setores que certamente precisa, mas agora temos que reconhecer que não é normal que um país assente todas as suas expectativas na imigração. Muito obrigado. Não existe país... Sandra já está com vantagem de tempo nesta altura. Filipe Sousa, o Filipe é um dos que falaram menos até agora e uma das suas preocupações pelo que é precisamente com a imigração. A minha pergunta é se é mais com a imigração, e a Madeira tem uma grande população imigrante se é mais com esses imigrantes e também com os jovens que estão a sair do país agora, ou se é com os imigrantes com I que estão a chegar também em grande número ao país?
Os imigrantes com I, é claro que é um problema em qualquer país. Portanto, se não houver um controle efetivo relativamente às pessoas que chegam. Eu, como ilhéu, portanto, natural de uma terra de imigrantes, as nossas comunidades representam muito para nós. Portanto, eu olho para o imigrante com E, com I, da mesma forma. Portanto, são pessoas que a gente tem que partir desse princípio, que perderam a oportunidade da sua vida, essencialmente de trabalho, e procuram noutros destinos, noutros países, a melhor oportunidade para resolver o seu problema de vida, em muitos dos casos. Portanto, eu como ilhéu, como filho também, e muitos familiares meus são imigrantes, em que deixaram tudo o que tinha para trás e emigraram para as Áfricas, para a América Latina, Brasil, Venezuela, portanto, e até hoje sentem sempre orgulho da sua terra, e temos que olhar para essa franja da sociedade com muito carinho. Portanto, eu vejo um Estado que muitas das vezes discrimina aqueles que vêm e que libertam, deixam a sua família para trás, para resolver, por um lado, o seu problema familiar, e por outro também comatam carências que muitas das vezes nos países de acolhimento não é dado aos residentes. Portanto, nós defendemos uma sociedade aberta, livre, havendo o controle efetivo, não criando aqui, em muitos dos casos, uma sobreposição, muitas das vezes, de pessoas que vêm com o sentido mesmo de prejudicar aquelas sociedades onde a democracia prevalece. Mas temos que ter um olhar e os olhos abertos. E temos que dar mais atenção aos nossos imigrantes que estão noutros países? Exatamente. Portanto, eu falo pelos nossos imigrantes na Venezuela, onde o regime ali vigente criou ali fortes dificuldades a esses imigrantes. E muitos deles estão a regressar, desde a Venezuela, a própria África do Sul. E muitas das vezes os países de origem não olham para estas comunidades com um sentido de responsabilidade, tendo em conta que estes homens, estas famílias, estes homens, estas mulheres saíram do seu país à procura de outras oportunidades. Portanto, eu, como ilhéu, como filho de imigrantes, portanto, vejo com alguma naturalidade Portugal abrir as suas portas de uma forma livre. Sim, mas isso que queiram. Temos que concordar que isso é uma visão romântica. Isso é uma visão romântica sobre a imigração. Portugal não tem sido correta com a imigração, sabe? A imigração, o que tem acontecido é que os imigrantes chegam a Portugal e, como de facto não há critério nenhum, sabe, andam a dormir a 20 num quarto. Ficam 2, 3 anos. Iniciávamos agora aqui outro debate, mas Sandra tem que concluir. Já falou sobre imigrantes, eu deixo concluir essa frase. 2, 3 anos sem um documento. Isto não é uma forma de acolher a imigração. Todos nós concordamos que Portugal deve acolher a imigração e, sobretudo, numa fase em que nós precisamos efetivamente de imigrantes. Mas temos que acolher com decência. Com decência, com alguma regra em concreto, não? Não, com certeza. Em primeiro lugar, sobre a pertinência do imigrante. Vamos lá ver. Onde é que este imigrante chega a Portugal? Onde é que ele faz falta? Onde é que os vamos colocar? Muito bem, ficou clara a sua ideia. Portanto, temos que avançar, porque eu tenho pessoas com desvantagem de tempo. Sandra, não posso mesmo, porque senão estou a desfavorecer outros candidatos. Peço desculpa, não. Eu volto a ouvi-la a seguir e vai ter tempo de colocar essa nota. José Manuel Coelho, deixe-me perguntar-lhe isto. Está em desvantagem de tempo. Carlos Daniel, se não deixa terminar o raciocínio, é complicado. Sandra é a pessoa... Vamos fazer assim. Eu dei-lhe a palavra agora, nem era a sua vez. Deixei-a falar agora e não era a sua vez. Estava a falar o Filipe. E, portanto, agora vou ouvir. Eu vou voltar a seguir. Deixe voltar, quando voltar assim. José Manuel Coelho. O respeito também faz parte da democracia. O senhor, José Manuel Coelho, o senhor diz que há receitas fiscais que são autênticos roubos, mas depois também diz que quer mais meios no SNS, aumento de reformas até o salário mínimo, reposição de tempo de serviço dos professores, com ajudas suplementares, mais meios financeiros do Estado para a habitação. A pergunta é um pouco aquela que se tem colocado já a outros candidatos. Onde é que se vai buscar o dinheiro para isto, se há impostos que têm que ser reduzidos? Repare. O direito à saúde é consagrado na Constituição e é tendencialmente gratuito. O direito à habitação também é um direito conquistado com o 25 de Abril e tem que ser gratuito. Ora, como é que se vai admitir que existem cidadãos que levam a vida inteira a trabalhar para pagar um empréstimo ao banco pela sua casa que compraram, pelo apartamento que compraram,
ou então pessoas que emigraram para o estrangeiro, fizeram uma vida de sacrifício, na verdade, para construir a sua pequena casa, e depois o Estado vem-lhes cobrar uma renda. E em vez de ser, digamos, um preço simbólico, é um preço exagerado. Os cidadãos pagam 300, 400, 500 euros, 600 euros e por aí fora de IMI. Ora, isso é uma injustiça, porque isso é um atentado a uma das grandes conquistas de Abril, que é o direito à habitação. E nós defendemos que realmente esse imposto tem que ser abolido. Ou então o pagamento tem que ser um pagamento simbólico, meramente simbólico. E defendemos que o aparelho fiscal tem que ser aperfeiçoado para que possa ir buscar a outros setores esse dinheiro que é usado para as câmaras municipais, que as câmaras municipais funcionam com as receitas do IMI, é uma das receitas principais. Portanto, não vai ser os proprietários que vão sustentar as câmaras, porque não se pode aceitar que um proprietário levou a vida inteira a pagar a casa, muitas vezes tirando da sua boca a comida que desejava comer, querendo passear, gozar férias com os filhos e não pode, porque tem que poupar o dinheiro para a casa, para pagar a prestação do apartamento ao banco. E depois tem que pagar uma renda ao Estado. Mas o Estado tem que ter dinheiro, por exemplo, para os professores e também para os agentes de segurança, para a PSP, para a GNR? Deve buscar ao IMI, que isso é a habitação e é um direito. Mas pergunto-lhe, mas tem que ter dinheiro gratuito. Mas tem que ter dinheiro para os professores e, por exemplo, para as forças de segurança? Tem que setores e buscar o setor bancário, que tem lucros colossais, tem que impedir, por exemplo, a fuga dos capitais para os paraísos fiscais. Por exemplo, na Madeira tem lá um paraíso fiscal, que é onde os ricos vão fugir aos impostos. Em desvantagem no tempo está também a Inês Bravo Figueiredo. Inês, defende a reposição integral do tempo de serviço dos professores, o VOLT, mas também defende uma maior facilidade em contratar e despedir na economia portuguesa, que as empresas possam ter mais facilidade. Isto não são mensagens de sinal contrário? Não, não são, porque são setores completamente distintos. Num lado estamos a falar do setor público e no outro estamos a falar do setor privado. Especificamente na educação, nós temos de valorizar a carreira dos professores. Isto foi o que foi feito na Finlândia para dar a volta e eles agora estão a liderar os rankings. Portanto, valorizar a carreira dos professores. As pessoas têm que ter autonomia, têm que ter acesso à formação para poderem ser professores e dar melhores aulas. E os alunos precisam de ter um horário escolar mais reduzido, porque um horário escolar reduzido permite aos alunos ter mais tempo para perseguir aquelas que são as suas... aquilo que eles querem seguir, seja desporto, seja artes, eles precisam ter essa autonomia, por exemplo, ter um part-time, como se faz na Dinamarca, e assim os professores ficam com mais tempo a preparar as aulas. Portugal é o país da Europa que tem o horário letivo mais alto e não é por isso que temos melhores resultados. Portanto, nós precisamos de rever o nosso currículo para nos focarmos naquilo que vão ser as competências que os alunos precisam de desenvolver para o... E agora explique-nos porque é que é preciso flexibilizar mais o mercado de trabalho. Porque nós, neste momento, temos um mercado de trabalho a dois ritmos. Nós temos um mercado de trabalho com trabalhadores que têm muitas proteções sociais e depois temos, paralelamente, um mercado de trabalho com muitos trabalhadores que estão em situação de precariedade. E muitos deles são jovens. Muitos trabalhadores que trabalham a recibos verdes, muitos trabalhadores que trabalham na chamada gig economy, ou seja, pequenos biscatos. Estes trabalhadores que não conseguem encontrar trabalho, não têm tanto acesso à segurança social, não têm acesso a todas as coisas que a segurança social propõe. Esta disparidade é injusta na nossa perspectiva e, portanto, não faz sentido uns terem muito mais proteção que os outros. E o que é que nós queremos fazer? Nós queremos flexibilizar, contratar e despedir as pessoas para que as empresas possam ter flexibilidade para construir negócios, para que as pessoas possam facilmente saltar entre empregos. Mas sabe que uma das vantagens dos últimos anos em Portugal tem sido um desemprego relativamente baixo, ainda que em muitos casos precário. Mas é suportado pelas pessoas que não têm contrato de trabalho, é suportado por estas pessoas que estão a recibos verdes. E este é o ponto. Mas com mais gente despedida, vai mais gente recorrer à ajuda do Estado, ao apoio do Estado, designadamente ao subsídio de desemprego. Sim, exatamente, mas isso dá-lhes a oportunidade de saltar de carreira muito mais facilmente. E isto é uma coisa importante. Nós, para darmos esta flexibilidade, temos que também apoiar com um bom subsídio de desemprego, porque senão as coisas não funcionam. É importantíssimo que as pessoas possam mudar de emprego facilmente, que as empresas possam facilmente gerir aquela que é a sua massa de trabalho. Nós precisamos desta flexibilidade para, à semelhança daquilo que é feito nas outras economias, começarmos a ter empresas que tenham mais flexibilidade para crescer. E isto é importante. E pessoas que tenham mais flexibilidade na sua carreira.
Muito bem. E não termos tantas... Mas deixa-me só terminar. Eu acho que isto é muito importante nós falarmos do seguinte, que é, com ou sem a flexi-segurança que acabámos de falar, Portugal precisa de dar a volta à nossa economia atualmente. O PS e o PSD falam muito da procura interna, falam muito de baixar impostos, mas a verdade é que não é a procura interna que nos vai salvar. Nós precisamos de nos internacionalizar e nós precisamos de nos internacionalizar agora. Nós precisamos de facilitar a vida às empresas, reduzindo aquilo que é a burocracia que as impede... As empresas têm-se internacionalizado bastante mais nos últimos anos, como sabe, mas... Sim, mas nós precisamos continuar a apoiar isto. E nós precisamos de regulação. E temos feito bem a regulação, mas esta regulação não pode ser impeditiva do trabalho das empresas. Esta regulação tem de ser célere. Os processos do Estado têm de ser céleres para que nós nos consigamos desenvolver. E estas mensagens são chave para nós darmos o salto e nos transformarmos, para conseguirmos finalmente ter bons salários. Estamos a avançar para o final do debate. Ainda não será a última onda, mas depende da duração desta. José Pinto Coelho, eu gostava que pudessem ilustrar agora o que seria a medida mais importante e emblemática que gostariam de levar ao Parlamento em caso de eleição. Começo por si, para ouvir a sua opinião. Já foram aqui focados vários pontos que para nós são muitíssimo caros e eu vou sumariamente dizer, a minha conversa não fica por metade e as medidas por metade. Eu não gosto de agradar gregos e troianos. Por isso, comigo, revogava a lei do aborto, da eutanásia e do casamento entre pessoas do mesmo sexo. E eu matava a ideologia de género de alto a baixo. Acabava. E agora, há aqui um assunto que foi falado e que nós dizemos há mais de 20 anos, que é a questão da imigração. Nós, neste momento, temos em Portugal praticamente 1 milhão de imigrantes. 10% da população que reside em Portugal, praticamente. Isso fora aqueles a quem é dada a nacionalidade administrativamente. Ou seja, não são nem nunca serão portugueses. Porque a nacionalidade herda-se, não se atribui na Secretaria. E por isso devemos ter para aí 20% a 25% da população que não é portuguesa de facto. Isso é o maior crime, é uma conquista de Abril, é um dos maiores crimes deste regime, que é estar a pôr em causa a nossa coesão nacional, a nossa identidade nacional, e Portugal, assim, neste caminho, vai pelo caminho de se auto-extinguir, porque estamos a ser invadidos. Ainda ontem, ou hoje, o que é, o chefe da comunidade do Bangladesh vai reclamar que quer uma rua do Bangladesh em Lisboa. Mas o que é isto? A terra é nossa, não é deles. Vão-se embora. Quer uma rua do Bangladesh. Portanto, primeiras medidas relativas às questões mudar a lei da dos valores nacionalidade e às questões da imigração. Fronteiras, nem mais um imigrante. Reverter os fluxos migratórios, isso é que é importante. Admite-se que no Algarve vai haver uma lista para as autárquicas de estrangeiros a mandar na nossa terra. Isso José é Pinto Coelho, inconcebível. Obrigado. João Pinto, se for eleito no dia 10, qual era a primeira medida que gostava de forçar a implementação, pelo menos tentar que ela se ingresse? Bom, muito provavelmente, embora não seja a medida mais importante em termos políticos, seria acabar com todos os impostos, menos um, que seria fortemente progressivo sobre os rendimentos e a riqueza. Essa seria... temos São dois. Se olharmos ao sistema fiscal português, temos um intricado sistema em que só os ricos é que conseguem fugir. Ou há 25% da economia que é a economia paralela. Portanto, há aqui um conjunto de coisas. Se tivermos só um imposto fortemente progressivo sobre os rendimentos e sobre a riqueza, não só ficaria tudo muito mais barato no funcionamento do Estado, teríamos o governo barato que todos anseiam, mas nunca conseguem, e se resolveria um problema que é de base. Quem é que... Tem noção de quantos são os ricos de que fala? Já que seriam só esses a pagar impostos? Não seriam só esses a pagar impostos, seriam todos a pagar impostos. Era a classe média. Era a classe é um conjunto. Neste momento, Eu os povos sei. pagam impostos, pagam IVA, pagam tudo. E se calhar, de uma forma proporcional, até pagam mais do que muitos ricos. Essa é que é a verdade, que é escondida por este intrincado sistema fiscal. Marcia Henriques, primeira ideia que gostava de levar ao plenário da Assembleia da República. Muitas ideias, mas em primeiro lugar tem que haver aqui uma redução da carga fiscal. Atenção que
Os portugueses não se importam de pagar impostos se receberem em troca os serviços do Estado em condições. O problema é que neste momento nós não temos um bom Sistema Nacional de Saúde que nos dê resposta, não temos a escola pública e atenção que em muitas localidades só há escola pública, não há escola privada como alternativa. Não temos uma boa rede de transportes e, portanto, muitos de nós somos obrigados a ter que utilizar o carro e a pagar um balúrdio por combustível. Não podemos ir a um serviço público levantar uma certidão, perdemos um dia inteiro para conseguir uma marcação, é um problema. Portanto, os portugueses não se importam de pagar impostos se receberem em troca bons serviços. No entanto, há uma elevada carga fiscal e isso é unânime, todos estamos de acordo. Nós começaríamos por reduzir a taxa máxima e intermédia do IVA. A máxima de 23% para 17%, a média de 13% para 10%. E o Estado iria recuperar, era um investimento que faria, iria recuperar no aumento de poder de compra que as pessoas iriam ter. Isto, por sua vez, iria ajudar a economia paralela e evasão fiscal que existe, principalmente nas compras mais avultadas, porque não compensa estar a pagar 23% de IVA, e com uma redução a pessoa iria conseguir pagar, iria pedir fatura e também contribuiria para... Joaquim Rocha Afonso, primeira medida que levaria. Como já sabem, o Nós Cidadãos é o resultado de um aglomerado de movimentos de cidadania. Portanto, a primeira seria, obviamente, abrir o Parlamento a movimentos da sociedade civil que não sejam partidos políticos. Portanto, isso mantém-se a nossa bandeira principal. Tirando isso, que necessitaria naturalmente de uma maioria no Parlamento de 2/3 para alterar a lei eleitoral e a Constituição, a primeira medida que me parece razoável e que tem que haver consenso nacional para conseguir é acabar com esta promiscuidade de institutos e mais CCRs para poder contratar amigos com ordenados de 5 mil euros, enquanto estivessem, como estavam antigamente, na estrutura do Estado, regulamentados pelo Plano Oficial de Contabilidade, não podiam ganhar mais que o Primeiro-Ministro. Nós temos que voltar a ter uma estrutura ágil, eficiente no Estado português, baseada em funcionários públicos de alta competência, como temos, em vez de termos boys do PS e do PSD. E muito menos em esferas fora do Estado, criadas propositadamente para eles ganharem mais dinheiro e não fazerem nenhum. Portanto, isto era a primeira coisa de todas. Muito bem. A seguir... A seguir tem que ser em 10 segundos? 10 segundos. Despartidarizar completamente alguns ministérios que foram tomados de assalto nos primeiros 10 anos a seguir ao 25 de Abril e que ainda hoje lá estão. Portanto, funcionários dos ministérios. Falo do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde. Alçada Liber, pode recuperar a questão da imigração e dizer-me qual seria a primeira medida que ia colocar ou levar ao Claro, eu penso que a imigração tem que ser tratada com seriedade. É um tema que tem que ser tratado com seriedade e deixamos as ideologias para o lado e tratar disso com seriedade. E na nossa ótica, na ótica da nova direita, ela tem que ser boa para todos. Tem que ser boa para os portugueses, tem que ser boa para os imigrantes. Tem que ser boa para os portugueses na medida em que efetivamente cobre os nossos déficits em várias áreas e, por outro lado, tem que ser boa para o imigrante, porque têm que ser acolhidos com dignidade. Isso é muito importante. Isso só tem uma forma de fazer, é com critério. E o critério que nós propomos aqui, o critério são dois, o critério da valência do imigrante, efetivamente, valência profissional do imigrante, e outro, a proximidade cultural. Porque, se bem nos lembrarmos, nós temos um histórico de sucesso relativamente à imigração. Enquanto a imigração foi essencialmente proveniente do eixo histórico de Portugal, portanto, da lusofonia, nunca foi um tema a questão da imigração. Muito bem, ficou claro esse ponto. Agora tem um minuto para me dizer o que é que quer levar ao Parlamento como prioridade. A primeira medida que consideramos, eu insisto nesse tema, e é de facto aquele no qual assenta o nosso programa, é o reforço do país e das famílias enquanto pilar da sociedade, através do incentivo à natalidade. E isso pressupõe uma série de medidas, como, por exemplo, o acesso mais facilitado aos serviços, aos tratamentos de fertilidade para aquelas famílias que não conseguem efetivamente ter filhos, o empréstimo aos jovens casais para que se juntem e para que formem família o mais rapidamente possível e assim aumentar as probabilidades de terem uma família mais numerosa, aumentar, por exemplo, os benefícios daquelas daquelas famílias que já têm filhos e que não pretendem ter mais, mas que hoje em dia, de facto, vêm-se
ou seja, premiar as famílias por terem filhos. Isso é muito importante. A licença de maternidade de 24 meses também é uma delas. E eu ainda tenho 4 convidados para ouvir antes de acabar o debate. Muito Ficou bem. a sua tónica Só para lhe dar colocada. os números que isso implica, que é muito importante. São O nosso 10 objetivo- segundos. 10 segundos. 10 anos, 120 mil nascimentos ao ano, e o que acaba por equilibrar portanto, a taxa entre nascimentos e falecimentos. Filipe Sousa, primeira medida para levar ao Parlamento Nacional. Pronto, em primeiro lugar, eu tenho que puxar aqui a brasa à minha sardinha e como madeirense que sou, eu acho que a autonomia precisa de ser reforçada, as autonomias regionais. E isso só pode acontecer com a revisão da nossa Constituição. Portanto, a região autónoma necessita de um sistema fiscal próprio. Todos nós sabemos que vivemos num país com 3 economias distintas, a indústria em Portugal continental, o setor primário nos Açores e os serviços de turismo na Ilha da Madeira, e temos um único sistema fiscal. Portanto, e por via da revisão da nossa Constituição e a revisão também da Lei das Finanças Locais, será uma das nossas prioridades, e também de uma vez por todas o Estado entender, nós como ilhéus, e alterar de uma vez por todas o modelo de mobilidade aérea, porque cria aqui fortes constrangimentos a todos os madeirenses e açorianos, e também entender nós, ilhéus, a importância do ferry, não só no transporte de passageiros, mas também no transporte de mercadorias, para criar aqui Muito bem, Filipe, muito obrigado. Muito importante. Nuno Afonso, ao dia a dia Alternativa dos madeirenses. 21, coloca na primeira linha das prioridades. Carlos Daniel, mais do que uma proposta, eu tenho uma grande preocupação, que é a preocupação com a polarização que existe na política neste momento. E é uma polarização que não é de direita contra a esquerda, é de democratas contra não-democratas. E isto, nos últimos anos, nos últimos 2 anos, nós vimos, na altura da pandemia, que os nossos direitos, liberdades e garantias dos portugueses, de uma forma geral, foram postos em xeque. Nós tivemos medidas inconstitucionais a serem aplicadas, tivemos leis inconstitucionais a serem aplicadas, e foi o próprio Tribunal Constitucional que o admitiu, e nós não podemos permitir que isto aconteça, e mais do que o governo que as aplicou, tivemos todos os outros partidos no Parlamento a serem coniventes com tudo isto. Mas foi iniciada uma revisão constitucional que iria dar aso a que estes nossos direitos, liberdades e garantias fossem postos em causa, e isso é uma preocupação muito grande que eu tenho, e não poderemos nunca permitir que isto aconteça. Depois, a nível de medidas, há a reestruturação do SNS, que é fundamental. Portanto, o SNS tem que funcionar bem, e tem que funcionar mais, em vez de Serviço Nacional de Saúde, como um sistema global nacional de saúde, e eu tenho ouvido muitos partidos de esquerda falarem sobre... E eu já não tenho tempo, tenho mesmo que acabar. Mas eu devo ter menos tempo que os outros. Não sei se tem, mas... Nós temos ouvido os partidos de esquerda a dizerem que é investido dinheiro no SNS, o que é completamente falso. O que tem acontecido é que o SNS atende as pessoas, obviamente. O SNS não, os privados atendem as pessoas, obviamente tem que ser ressarcido desse atendimento. E depois queria deixar só uma palavra sobre a questão da imigração. A última? A verdade é que a política em Portugal tem sido baseada em políticas de baixos impostos, de baixos salários e alta imigração. E isso tem sido profundamente errado, porque o que está a fazer é que baixa o salário médio, baixa o preço da mão de obra, e depois daqui para a frente é tudo uma bola enorme. E Nuno, muito obrigado. Exploração laboral. Não tenho mesmo mais tempo, Nuno, tenho que ouvir que os demais candidatos, faltam 3 ainda e tenho que terminar o programa a curto prazo. Bruno Fialho, prioridade número 1 para a ADN. Antes de mais, quero dizer que eu cometi um lapso relativamente às alterações climáticas, que existem há 4 mil milhões de anos, desde que o planeta foi criado. Não é 0,3, é 0,03%. Avancemos para a primeira medida, que já não temos tempo. Mas é sempre um prazer falar na RTP contra a desinformação jornalística que existe. Tenho a oportunidade de falar na RTP, portanto já é bom. Os vários temas que nos preocupam, além do contrato eleitoral que aparece logo em primeiro, a redução global dos impostos é necessária, aplicando depois nas famílias. É necessário promover quem tem mais filhos, reduzir ainda mais os impostos de quem tem mais filhos. Depois, também concordo, e temos no nosso programa, a licença de maternidade deve ser aumentada, o arrendamento público, como já referi, deve ser promovido, não colocando o Estado a participar economicamente, mas a regular. O Estado tem que ser um regulador não interveniente na economia. Temos que melhorar... Já disse muitas, tem que concluir. Temos que acabar também com esta falta de explicação, porque não temos tempo. Não basta apenas baixar impostos. A dinamização da economia é feita através de empresas. Não é acabando com empresas, como muita gente aqui quer. E não é também promovendo os trabalhadores a controlar estas empresas, porque caso contrário, vamos ter trabalhadores a dizer que não querem aumentos. Inês Bravo Figueiredo,
primeira medida, se o Volta puder. Medida, claramente nós temos que melhorar a nossa administração pública, porque nós vamos receber, como eu estava a dizer, 45 mil milhões de euros da União Europeia nos próximos 3 anos. E nós precisamos de os aplicar bem. O grande problema e a grande oportunidade que os portugueses vão ter nestas eleições é de decidir como e se este dinheiro de facto vai ser executado. E para nós o executarmos, precisamos de ter na administração pública os melhores administradores que estão lá pelo seu mérito, pelo seu currículo, não porque têm o cartão do partido certo, não porque são amigos de alguém. Pessoas competentes que vão, de facto, executar este dinheiro. E isto é importantíssimo, porque senão é uma oportunidade perdida e provavelmente será a nossa última oportunidade. E então, a primeira coisa que nós vamos fazer é executar este investimento bem para melhorarmos a nossa economia, para pagar salários europeus para todos. Nós precisamos de pagar salários europeus não só às pessoas que vão estar a trabalhar nestas indústrias de futuro, mas a todas as pessoas que estão a trabalhar nas outras indústrias, aos professores, aos médicos, aos operadores de call center, aos polícias que já referimos. Estão dados os seus exemplos, está clara a sua Exatamente. ideia. Carlos Daniel, José Manuel Coelho, para terminar, Bruno, não tenho tempo. Que era para as pessoas votarem no seu ADN no dia 10 de março. José Manuel Coelho, se estivessem todos agora a dizer o mesmo, já viu, ficámos aqui mais 2 minutos, não faz sentido. José Manuel Coelho. Eu queria, portanto, através de uma pequena ilustração, dizer qual é a política do meu partido em relação... Não é política, tem que ser uma medida, José Manuel Coelho. Estamos no limite de tempo, não tem mais. E digo rapidamente o que é. É um facto histórico quando o Henry Ford, em 1920, criou o modelo T dos carros Ford. Ele, quando acabou de criar o carro, na linha de montagem, viu que tinha milhares de carros que ninguém comprava. E a empresa ia mesmo fechar. E então a moral da história é? Ele o que é que fez? Começou por aumentar o salário dos operários para valores que ninguém pagava. Portanto, preocupação número 1, aumentar salários. Aí ele começou a aumentar salários e começou a vender os carros. Ora, se nós queremos dinamizar a economia do país, a primeira medida é aumentar salários e pensões. Claro. Porque tudo isso vai revitalizar a democracia. Muito obrigado, ficou claro também essa sua nota. Eu quero agradecer, obviamente, a todos a presença esta noite na RTP. Seguramente mais haveria para dizer, há sempre, mas é uma oportunidade que a RTP faz questão de dar a todos os partidos que concorrem às eleições, mesmo aqueles que não têm representação parlamentar, de poderem vir trazer o essencial das suas propostas ao horário nobre da televisão pública. Nós voltamos a encontrar-nos sexta-feira, quando estiver outra vez aqui, neste mesmo local, com aqueles que lideram as forças partidárias que concorrem em nome dos que já estão atualmente no Parlamento Português. Boa noite, até lá e muito obrigado.